Bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião sobre a gestão nessa fase difícil que estão passando no sistema sudeste e sul da bacia do Paranapanema, né? Então, vamos inicialmente verificar a conexão das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Então, começando por ONS Rio. ONS Rio, Luiz Vilhon, Rafael Barros, Mariana Nunes, Leandro, Paulo Diniz. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui Giovanni Durif, da Meteorologia. Obrigado. CTG. Tá o Maurílio, Dayana, Vinícius e Leandro. Ok, obrigado. Bom dia. O escritório de apoio do CBH Paranapanema. Olá, estamos aqui. Bandir, vice-presidente do CBH Paranapanema, e o professor César Leal, coordenador da Câmara Técnica. Bom dia. Ok, obrigado. O escritório de apoio, não sei se ela consegue falar agora, se ela está no telefone. Priscila? Priscila, coordenadora do escritório de apoio do Paranapanema. Ok, obrigado, Priscila. O CBH também ainda tem o Carlos. Carlos, você podia se apresentar agora, Carlos Age. Carlos Age, do CBH Norte Pioneiro, Paraná. Ok, obrigado. O DAE de Piraju. Davi Ailton, Comitê do Paranapanema. Lúcia, bom dia. Regis, bom dia. Ok, obrigado. Bom, eu só identifiquei essas pessoas que estão acessando agora, né? Mas se entrar outras pessoas, eu abro para a apresentação. Então, vou fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala. Bom dia, Ana Paula Fierese, da ANA. Bom dia, Marcelo Mazola, da ANA. Bom dia, Leline Tchético, da ANA. Marlene Leão, do Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, ANA. Antônio Augusto, ANA. Carlos De Vito, ANA. Diego, ANA. Vinícius Roman, ANA. Bom dia, Luiz Henrique, ANA. Ok. Bom, nós tínhamos combinado fazer essa reunião com uma frequência maior em função das perspectivas futuras de chuva e acumulação. Então, nós também estamos realizando essa reunião com 15 dias, né, com 2 semanas, mas vamos percorrer o mesmo rito de uma reunião normal. Então, vamos começar com a apresentação do Semadem sobre as condições meteorológicas verificadas nesse período e as perspectivas futuras. Então, está na tela aí, Semadem. Obrigado, Joaquim. Vamos já passar para o próximo slide, onde a gente tem a chuva dos últimos 7 dias. Aqui um recorte da região sul, né? E na parte mais alta da figura é onde está a bacia do Paranapanema. Na figura da esquerda, a gente tem a chuva acumulada nesse período de 7 dias, até ontem. E a cor vermelha indica ali que em partes da bacia a gente teve de 20 a 40 milímetros. Na figura da direita, a gente tem a comparação dessa chuva com o que seria normal nesse mesmo período de 7 dias. E a ausência de coloração ali em grande parte da bacia mostra que a chuva esteve dentro da normalidade nesses 7 dias. Eu destaco que essa chuva ela aconteceu nos últimos dias, nessa semana, em função da passagem de uma frente fria. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui é um balanço, aqui já é o mesmo produto, só que para um período de 30 dias. Né? A gente vai para trás mais tempo, né? Em vez de só 7 dias, vamos 30 dias. Na esquerda, de novo, o acumulado de chuva,
e na direita a anomalia dessa chuva, né? A diferença com o que seria normal desses últimos 30 dias. E aqui a gente já percebe, nessa anomalia, cores quentes ali, né? Tons de amarelo, laranja na bacia, indicando que em algumas áreas a chuva ficou abaixo da média. Então, nos últimos dias tivemos alguma chuva, mas quando a gente olha para trás num horizonte mais longo, a chuva está abaixo do esperado, abaixo da média. Próximo slide. E nesse gráfico, isso vai aparecer mais uma vez. Eu destaquei ali com elipse vermelha uma coluna azul, que é a chuva acumulada nesse mês de setembro, na bacia do Paranapanema, desde o dia 1º, e a linha cinza, que está um pouco acima da barra azul, seria a média de longo termo, que é de 109,3 milímetros, está escrito um pouco acima, né? E até ontem tinha chovido 56,7, até anteontem, até dia 25. Então, até anteontem tinha aproximadamente metade da chuva esperada para o mês de setembro, né? O que é pouco, considerando que a gente já está no final do mês, tá? Olhando as outras colunas azuis, a gente tem os outros 23 meses para trás, a partir de setembro de 2017, tá? Mostrando aí os meses. A gente percebe alguns ficaram abaixo, outros acima da média de longo termo. Tá ok? Próximo slide. Aqui temos a imagem de satélite da manhã de hoje. E eu destaquei aí as nuvens associadas à frente fria que passou e causou essa chuva na bacia, essa chuva dos últimos 7 dias. Próximo slide. Para os próximos dias, próximos 7 dias, a gente tem aqui na figura da esquerda um mapinha aí entre Paraná e São Paulo, com destaque, né, com contorno aí da bacia, tá? E a gente percebe só uma bolinha verde ali, que seria de 10 a 15 milímetros, nesse acumulado de 7 dias. Ou seja, muito pouca chuva na bacia. Na figura da direita, a gente tem a evolução temporal dessa chuva, na bacia como um todo, tá? Uma média na bacia, e aparece um 0 que aparece ali no gráfico da direita, é o acumulado em 3 dias, depois a gente tem um 3, que é o acumulado em 7 dias, e um 7 mais para frente, que é o acumulado em 10 dias. Vejam que entre o 3 e o 7 tem umas linhas coloridas, pontilhadas que aparecem ali, são diferentes previsões, né? Um conjunto de previsões, conjunto de membros do modelo americano de previsão, tá? Mostrando que naquele período tem uma dispersão grande das previsões, ou seja, variam bastante as previsões. Esse é um indicativo de incerteza na previsão, né? Então, até 7 dias de horizonte para frente, é uma grande probabilidade de termos muito pouco ou quase nada de chuva, né? E a partir do 7º dia, um pouco mais de incerteza com relação a esses volumes de chuva. Próximo slide. Aqui a gente tem, até agora a gente olhou a previsão para os primeiros 7 dias, né? Que corresponde a essas 3 figuras de cima. A figura mais à esquerda, em cima, é da climatologia para esse período de 7 dias, que seria de 27 de setembro até 4 de outubro. Então, a primeira figura acima à esquerda é o normal, a climatologia, a média em 30 anos. Tá? Então, vejam que na nossa bacia aqui de interesse, haveria chuvas ali de 20, 30 milímetros, né? A figura do meio, ainda em cima, mostra a previsão para esses 7 dias. Vejo que na previsão já não tem aquela chuva normal desses 7 dias, né? Tem ausência de chuva ali. E aí na figura mais à direita, a terceira figura, ainda em cima, a gente percebe tons de amarelo, laranja sobre a bacia do Paranapanema, indicando justamente as áreas onde essa diferença normal menos previsto é negativa, ou seja, está sendo previsto menos chuva do que o normal para esse período, tá? Então, em cima da primeira semana. A linha de baixo são os mesmos produtos, só que para a segunda semana, e o período de 5 de outubro a 12 de outubro, né? 5 a 11 de outubro. E onde a gente percebe na figura mais à direita, embaixo,
né, onde tem um círculo vermelho, novamente cores amarelas e alaranjadas sobre a bacia do Paranapanema. Então, até aqui a gente percebe que no horizonte de 15 dias teremos pouca chuva na bacia e chuva abaixo da média. Próximo. Aqui a gente avança um pouco mais no nosso horizonte de previsão, né? A gente estava em até 15 dias, agora a gente vai para a segunda quinzena, terceira e quarta semanas de previsão, né? Na terceira semana, que são as duas figuras de cima, tem um zoom, tem um recorte ali mais à direita, com o círculo vermelho, mostrando uma tendência ali, aquela cor laranja, né, sobre a bacia, mostrando ainda chuva abaixo da média na terceira semana de previsão. Aí a gente já está entre 9 e 15 de outubro, né, indo para meados de outubro. Né. Aí na figura de baixo que começa a aparecer alguma mudança nesse padrão de chuvas abaixo da média. Aí já seria no início da segunda quinzena de outubro, né, essa possibilidade. Tá. Eu lembro que essas previsões com esse horizonte maior possuem uma confiabilidade um pouco mais baixa, né, então elas têm que ser levadas como uma sinalização a ser acompanhada aí ao longo do tempo, porque elas são atualizadas diariamente. Tá. Próximo slide. Aqui é uma previsão sazonal feita para o trimestre setembro, outubro, novembro, onde temos um indicativo ali na bacia do Paranapanema de que a chuva se enquadre no tercio superior, ou seja, uma probabilidade maior de que essa chuva seja acima da média no trimestre. Tá. Sem distinção de em que período isso estaria acontecendo. Próximo slide. Aqui com relação ao fenômeno El Niño, o ENSO, que é o El Niño South Oscillation, que é um fenômeno que modifica o regime de chuvas na região. Em geral, a correlação é maior entre El Niño e chuvas acima da média. Para este ano, a situação atual é de neutralidade, em termos do El Niño, né, ou seja, as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico se encontram próximas da normalidade. E esse gráfico mostra as previsões desse fenômeno para os próximos trimestres, para o trimestre corrente, mais a linha, as primeiras colunas, né, a ASO, né, agosto, setembro, outubro, indo até meados do próximo ano. A coluna que se destaca é a coluna cinza. Essa coluna cinza é a probabilidade de neutralidade do fenômeno. Portanto, para os próximos trimestres, temos a previsão de que o El Niño continue neutro, sem influenciar, portanto, o regime de chuvas na bacia do Paranapanema. Tá ok? Joaquim, eram essas as informações que eu tinha para passar. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Ok. Só para recordar, o trimestre que você considerou foi o trimestre que... qual é o trimestre da previsão que você botou acima da média? Setembro, outubro, novembro. Isso, porque você não já... Vamos dizer... Esse é o trimestre já com alguma coisa verificada em setembro e alguma coisa já verificada de previsão em termos de outubro mais para frente, né? Então, vocês vão fazer o trimestre agora, outubro, novembro e dezembro, não é isso? Deve ter feito a reunião de consenso, tá? E eu vou vamos dizer assim, de alguma maneira... colocar uma coisa que você depois me corrija. A probabilidade de vir abaixo da média é muito alta nesse próximo trimestre. Embora esse trimestre você botou que era acima da média. Mas esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, pelo que a gente está vendo, em termos de valores, tudo. Mas aí vai depender muito das avaliações que vocês vão fazer, né? Mas a perspectiva talvez seja de ficar abaixo, viu? Eu acho, pelo menos. Bom. É possível, Joaquim. Da última é mensal essa atualização, da anterior para essa teve algumas mudanças. E é possível que nessa atualização, que deve acontecer nos próximos dias, tenha também alguma modificação. Ok, isso aí é de quem é leigo, mas está acompanhando só as somas globais, né? Então não vale não.
Bom, alguém teria alguma consideração sobre essa parte inicial da reunião? Sobre essa previsão de chuvas, esse tipo de coisa? Bom, então, obrigado. Então, vamos para a apresentação do ONS. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à apresentação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Paranapanema. Então, inicialmente a topologia, lembrando só a capacidade de armazenamento dos reservatórios. Próximo slide, número 3. Temos aí, então, só relembrando, Jurumirim na cabeceira com mais de 3.000 hectômetros cúbicos de capacidade de armazenamento. Chavante com também mais de 3.000 hectômetros cúbicos. Capivara com 5.700 hectômetros cúbicos e Mauá com 667 hectômetros cúbicos. É o menor reservatório de armazenamento da bacia do Paranapanema. Somando as capacidades de armazenamento, nós teríamos 12.598 hectômetros cúbicos, que somados ao volume morto, ou seja, volume que fica abaixo do 0% de armazenamento, daria um total de 28.482 hectômetros cúbicos. 28.000, né? Próximo slide. Aí seria as condições de armazenamento atuais, né? Então, em Jurumirim, nós estamos com 37% de armazenamento. Essas condições são das 0 horas do dia 27 do 9, ou seja, 0 horas de hoje. 37% em Jurumirim, 40% em Chavantes, 27% em Capivara e 35% em Mauá, dando um armazenamento total de 4.163. Já tá? Beleza, valeu. Só um minuto que a gente vai tirar o áudio. Pode continuar. Dando um armazenamento total de 4.173 hectômetros cúbicos, ou 33% do volume útil armazenado. O volume total, se você somar o volume morto, que é aqueles 15.000 e pouco, dá 20.057 hectômetros cúbicos. Próximo slide, slide número 5. Aí seria uma noção de como foi a precipitação na bacia do Paranapanema no período seco desse ano 2019. Então, em verde, coluna verde seria a climatologia, né? A normal climatológica, e em azul seria a precipitação observada, conforme as estações acompanhadas aqui pelo ONS. Então, nós tivemos um maio, junho e julho um pouco abaixo da média, um agosto muito, muito ruim, né? Que secou bastante a bacia do Paranapanema, se prejudicou bastante o nosso desempenho. E em setembro voltou a chover um pouco mais, mas mesmo assim abaixo da média, conforme já foi mostrado até pelo Giovanni. Próximo slide. Então, agora seria a apresentação da operação das usinas hidrelétricas. Próximo slide, número 7, seria Jurumirim. Iniciamos o ano com 17% de armazenamento, caímos até 12%. Chegamos a recuperar a partir dessa implementação dessa política de defluências. Conseguimos armazenar até 44% em Jurumirim e agora, recentemente, em outubro, que começamos a ter uma queda no armazenamento de Jurumirim e já baixou de 40%, está em 37,28%, 37% no início do dia de hoje. Observe aí que as afluências tiveram uma elevação ali no início de setembro, né, esse pico aí do início de setembro, mas depois caíram bastante, agora tem umas pequenas chuvas, mas muito pouca coisa, então acaba não tendo uma contribuição muito grande e a vazão não se eleva. Próximo slide, número 8. Estamos aí com Chavantes, iniciou o ano com 17%, caiu até 14%, e a partir da implementação de redução de defluências, a gente conseguiu armazenar até 47,80% de armazenamento. E agora, em setembro, né, nesse mês de setembro, começou a cair
e estamos, assim, no início do dia de hoje, com 39,95%, praticamente 40% de armazenamento, mas já está abaixo dos 40%, né? As afluências, a gente observou que em agosto deu aquela secada mesmo, quer dizer, estava bem baixo, né? A questão das afluências, aí subiram um pouco em setembro, que teve aquela chuva no início e tal, e por incrível que pareça, em outubro teve uma elevação ainda. Isso aqui são vazões incrementais às Chavantes, então é o trecho incremental entre Jurumiri e Chavantes, teve uma pequena elevação nas afluências, mas a gente também acabou elevando a defluência por motivos aí de energéticos, né? A gente pode ter que atendimento ao Sistema Interligado Nacional. Próxima slide, número 9. A operação na UHE Capivara, a gente começou o ano com 44,61%, caiu para 18,20%, aí conseguiu recuperar bastante o armazenamento, chegamos a 74,57%, e aí, ao longo do mês de agosto todo e setembro, assim, o armazenamento veio caindo, né, e chegou agora a 27% de armazenamento. Também, da mesma forma, tivemos um agosto muito seco, observe que as vazões chegam a estar na incremental a Capivara abaixo dos 500 metros cúbicos por segundo, e agora, em setembro, com as chuvas do iníciozinho do mês e tal, acabaram dando uma elevada, porque a chuva também tem um certo tempo de resposta, né, da bacia, então as vazões demoram um pouquinho para se elevar, então acabaram se elevando um pouquinho agora em setembro, mas ainda é muito pouco, né, diante do que precisaria. Então estamos com um nível de armazenamento em 27% no início do dia de hoje. Próximo slide, aí seria o slide número 10, é Mauá. Iniciou ali com cerca de 20% o ano de 2019, chegamos a 8% em Mauá, mas também Mauá é um reservatório que, como ele é pequenininho e está num rio que é bastante caudaloso, que é o rio Tibagi, ele rapidamente recupera. Então chegou a 82%, depois caiu de novo uns 35%, mais ou menos, depois subiu para 100%. Chegou a... Uma única cheia. Numa única cheia chegou em 100%, né? Em junho, final de junho. Aí, de lá para cá, começou a esvaziar, né? A gente vê que a afluência caiu bastante, né? Esse gráfico vermelho é o gráfico das afluências. A gente não teve mais chuvas intensas, significativas lá na bacia do Tibagi, e aí o armazenamento caiu e se situa hoje em torno de uns 35% no início do dia de hoje. Próximo slide. Bom, agora a gente vai apresentar um pouco das condições operativas do Sistema Interligado Nacional nesse ano de 2019. Para isso eu vou chamar o meu colega Leandro, que vai dar uma explicação aqui para vocês sobre como é que tem sido feita aqui a programação ao longo desse ano de 2019. Leandro, por favor. Pessoal, bom dia. Eu sou novo aqui, né, nessa reunião. Acho que é a segunda vez que eu participo. Falando aqui da operação, pela parte da operação, a gente está sensível, né, à situação que a gente está vivendo, tanto aí na bacia do Panema, quanto nas demais bacias. O que a gente gostaria de mostrar para vocês é que, na verdade, a situação do Panema ela se reflete em outras bacias, tá? E a gente, para manter a operação do sistema interligado, a gente hoje é obrigado a utilizar todos esses recursos, né, a gente pode dizer quase que em sua plenitude, tá? A gente elencou ali as principais bacias aqui do Sudeste para falar de cada uma, e é isso que eu vou passar agora. Para vocês terem uma ideia, na bacia aqui do Rio Grande, tá, começando lá a montante em Camargos, se vocês pegarem as gerações das usinas que estão nessa bacia lá na parte da programação, vocês vão ver que em patamares de carga média e pesada, elas estão praticamente maximizadas durante todo esse período, tá? Com exceção de algumas usinas ali, que são aquelas usinas que fazem reserva para o CAG, tá? Que é para atuar frente a uma contingência que possa vir a acontecer durante o tempo real e que o sistema esteja apto a responder a essa contingência, para que a gente evite um possível apagão, por exemplo, tá bom?
Então, dentro da bacia do Rio Grande hoje, as usinas ali que em patamares de carga média e pesada não estão maximizadas a sua geração, é porque estão fazendo essa reserva de CAG, tá? Passando para a bacia do Paranaíba, ali do lado, a situação é a mesma, ou seja, nós estamos com as gerações todas em patamares de carga média e pesada, com suas gerações maximizadas, tá? Ali para a bacia do Tietê, que seria a próxima ali. A bacia do Tietê, ela hoje, a gente tem ali uma reserva, assim, um nível extra de reservatório, que seria, no nosso entendimento, necessário para manter a operação da hidrovia Tietê-Paraná. Tá? A gente tem ali para as usinas de, vamos dizer, de Ilha Solteira e Três Irmãos, hoje a gente tem ali 1 metro de diferença em relação à cota mínima que seria estabelecida para a operação da hidrovia. E como a gente espera aí que a gente ainda tem um mês que seja bastante seco, que é o que a gente está vendo, inclusive aí para a bacia do Panema, e a gente também acha que vai ser o mesmo quadro para as demais bacias, então esse 1 metro que a gente tem ali nesses reservatórios é uma segurança necessária, tá, para que a gente garanta a operação desta hidrovia aí. Associado a isso, Ilha Solteira também, uma outra usina que faz parte do CAG e é a principal, tá, do sistema interligado. Então, ela tem uma folga de geração hoje ali de 1.000 megawatts, tá, da geração que a gente pratica para a geração que seria possível. Mas esses 1.000 megawatts ele é necessário pelo mesmo motivo que eu já relatei aqui, que seria a operação de CAG do sistema interligado. Tá? Fora isso, as demais estão fazendo ali a operação de forma a que a gente preserve a continuidade da operação da hidrovia. E aí, agora falando especificamente da bacia do Paranapanema, a gente tem explorado o recurso energético de que forma? Na necessidade sistêmica, né? Ou seja, a gente está fazendo uma geração desde lá de Jurumirim e descendo na cascata como um todo, de forma a ganhar o máximo de energia possível e atento à situação que a gente está analisando aqui hoje, ou seja, a gente vai, junto com vocês, nessas reuniões, utilizando esse recurso paulatinamente e de forma gradual. A gente sabe da problemática que é. Só que a operação sistêmica, ela não pode abrir mão desse recurso. Porque se eu diminuo a geração de qualquer uma dessas usinas, eu perco a energia em toda a cascata do rio. E isso começa desde lá de Jurumirim e vai até Itaipu. Tá? Itaipu, assim, aproveitando também para falar, a cota mínima estabelecida é o 219. Esse é o mínimo oficial. Este mínimo, a perspectiva é que a gente vá invadir, ou seja, iremos baixar dessa cota mínima nos próximos dias, e não tem, da parte energética, como é que eu vou dizer, a gente vai explorar o recurso e não será poupado também Itaipu da mesma forma que a gente está usando os outros recursos. Ou seja, o sistema energético utilizará o recurso de Itaipu também. Por enquanto está acima da 219, mas provavelmente não irá ficar. A gente vai usar o recurso de Itaipu também, da mesma forma que estamos utilizando todos os demais. Da parte da operação aqui do Sudeste, seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Bom, obrigado, Leandro. A gente vai dar continuidade aqui. O Leandro vai ficar na reunião. Se vocês tiverem outras perguntas, ele está aqui à disposição. Então, a gente vai apresentar agora uma comparação das vazões verificadas, né, com os cenários previstos. Então, próximo slide. A gente está mostrando isso aqui com a previsão que foi feita no iníciozinho do mês. Por quê? Porque a previsão para os primeiros 10 dias, ela é uma previsão que ela não usa a chuva histórica. Ela usa, na verdade, nos 10 primeiros dias eu uso uma previsão de precipitação. Ou seja, eu uso esses modelos de previsão de precipitação, né, que é o ETA combinado com o GFS, e aí eu tenho, então, uma previsão para os 10 dias. A partir do 11º dia em diante, essa previsão se dá
com uma chuva histórica, ou seja, eu alimento o modelo SMAP não com uma previsão de chuva, e sim com uma chuva que ocorreu no passado. Tá? Então, é assim que a gente monta os cenários de previsão de afluência que são usados em várias bacias do SIM. No caso, a gente está mostrando aqui que no início do mês, quando a gente fez o cenário médio, que seria a média de chuva entre os anos 2006 e 2013, seria essa previsão em vermelho. E a previsão em azul seria o pior ano naquela ocasião, que era o ano 2007. Tá? Era a pior chuva, né, ocorrida nesses últimos 13 anos. Então nós tínhamos dois cenários, o vermelho com um pouco mais de água e o azul com um pouco menos de água. Observem que a vazão verificada, ela estava num patamar, pelo menos em Jurumirim, muito mais alto. Então, eu não tinha um indicativo de que as afluências iriam perder essa força, né? Então, observem que só a partir lá do dia 12, mais ou menos, de setembro, é que ela cruzou esse cenário médio e ela não chega ainda no cenário pior, né? Ela fica entre um e outro, vamos dizer, fica ali no meio do caminho. Então, para Jurumirim, a gente está com os dois cenários, estaria bem razoável. Próximo slide. Aí observe que Chavantes, já para Chavantes, a gente tem uma aproximação muito maior do pior cenário, né? Que é o cenário do ano 2007. O que aconteceu? Também a vazão estava bem mais alta, tudo bem que esse trecho de Chavantes é um trecho bem menor, são só 80 metros cúbicos por segundo, mas de qualquer maneira eu estava bem mais alto do que os cenários previstos. E de repente a vazão começou a despencar, né? A vazão realmente deu uma despencada boa e hoje ele fica mais aderente aqui ao cenário do pior chuva ocorrida nos últimos 13 anos, que seria naquela ocasião o ano 2007. Próximo slide. E para Capivara, a gente teve também a mesma coisa, a vazão despencou, mas ela ainda se situa mais ou menos em torno aí dessa vazão média dos últimos 13 anos. Então, para a gente ser conservativo, né, para a gente ser conservador e trabalhar de uma forma mais segura, a gente agora abriu mão de mostrar cenários de simulação com a média dos 13 anos e vamos mostrar daqui para frente só simulações que giram em torno do pior ano de precipitação no histórico. Então, o próximo slide seria a simulação com o cenário, né, para o ano 2019. A gente tem um cenário e vai mostrar o resultado da simulação. Então, esse cenário de afluência seria afluências obtidas com o modelo SMAP. Para os 10 primeiros dias seria uma previsão de precipitação, né, do modelo ETA e GFS, e do 11º dia em diante seria a precipitação histórica, agora não mais do ano 2007, e sim do ano 2014, porque na medida que a gente vai avançando no tempo, o pior ano, ele pode não ser mais o mesmo que eu vinha considerando, que era o 2007, porque daqui para frente a pior ocorrência de vazões seria com esse ano 2014, ou seja, a chuva ocorrida em 2014 dentro do modelo SMAP, né? Então, esse é o cenário de afluências que a gente usou, 2014, e as defluências que a gente vem praticando aí seria Jurumirim com 350, e a gente só consegue praticar esses 350 até o dia 5 de outubro, ou seja, semana que vem. E passaria a uma operação a fio d'água. A simulação vai mostrar que passa a uma operação a fio d'água até o final do horizonte para preservar os 30% de armazenamento mínimo em Jurumirim. Chavante, 500 metros cúbicos por segundo até o dia 10, e também passa uma operação a fio d'água a partir do dia 10 de outubro, chegando a 30% também de armazenamento mínimo até o final do horizonte. Mauá é simplesmente política de manutenção de nível, a gente fica ali em torno dos 35% de armazenamento. E Capivara, a gente continua praticando essa política de 1.400 durante a semana, metros cúbicos por segundo, e 750 nos finais de semana. Também só podemos fazer essa política até o dia 6 do 10.
porque aí ela chega em 20% e dali para frente eu tenho que operar a fio d'água. Então, próximo slide, que é o slide 19, a gente mostra graficamente. Então, observe, Mauá teria essa curva verde, está mais ou menos estável, em torno dos 35%. Jurumirim está começando com 37% no início do dia de hoje, e a partir do dia 6, ele teria que realizar uma operação a fio d'água para manter esses níveis em 30%. Chavantes, a partir do dia 11, também entra numa operação a fio d'água para manter os 30%, e Capivara teria que praticar uma operação a fio d'água a partir do dia 7 para manter os 20%. Isso seria para manter essa política. Então, as conclusões que a gente chega, que seria o próximo slide, slide número 20, é que a gestão de recursos hídricos na Bacia do Panema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios, ou seja, o que você faz no reservatório de cabeceira influencia o de jusante, e aí você tem que trabalhar de forma conjunta, não adianta fazer simulações separadas para o reservatório. Com o cenário baseado no processamento de modelos MAP para a precipitação histórica de 2014, que é o menor dos últimos 13 anos, conseguiu-se manter até o final do horizonte um armazenamento de 30% para Jurumirim e Chavantes e 20% para Capivara e Mauá em torno de 35%. No entanto, nesta simulação, que mantém os 30% nos dois de cabeceira e 20% em Capivara, foi necessária a redução da geração de energia a partir do dia 5 do 10, ou seja, no iniciozinho de outubro, a gente já está tendo que reduzir energia para poder manter esses níveis de armazenamento. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, caso não ocorra uma elevação nas afluências nesta bacia, e a gente viu que pelo menos até a primeira quinzena parece que isso não se verifica, né? Não será possível manter esses armazenamentos de 30% na cabeceira e 20% em Capivara. O INET continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios e promoverá modificações na política operativa conforme surjam as demandas, ou seja, conforme surjam novas demandas, as usinas, quando elas operam no momento em que eu estou desestocando água, ou seja, elas estão perdendo o nível de armazenamento, elas perdem queda. Quando a usina perde queda, o que acontece? Para eu manter a geração, eu preciso jogar mais água, eu preciso que elas engulam mais água para gerar a mesma potência. É isso que acontece numa usina hidrelétrica, todo mundo deve saber isso. Então, o que acontece? Nós, para manter a geração, nós teríamos que estar engolindo cada vez mais água. O que a gente está provavelmente, se a gente mantiver esse nível de defluência, a gente vai estar diminuindo, reduzindo a geração um pouco. Entendeu? Então, é isso que eu tinha a mostrar a vocês e me coloco aqui também à disposição de todos para dúvidas ou comentários. Muito obrigado. Obrigado, Guilhão. Vamos fazer uma rodada aí de apresentações no sentido de ver aqui se tem alguma complementação. Inicialmente, a CTG, como está vendo essa situação que foi relatada pelo ONS? Ok, a CTG está de acordo aí com a política aí traçada pelo ONS. Ok. Bom, eu não sei se o DAE está em condições agora de também colocar algo sobre essa política que está sendo proposta pelo ONS, que vai que vai operar segundo essa lógica que foi colocada aí. DAE, Piraju. Eles estão com o microfone aberto? E aí, de Piraju? Não sei se vocês conseguem falar agora. A gente consegue falar aqui. Alô? Alguma coisa? Calma.
alguma consideração nesse momento de Piraju? Bom, eles estão com dificuldade. Então vamos passar um pouco o comitê, se o comitê agora do Paranapanema, as considerações dele. Realmente, pelos números e pela previsão aí de climatologia, não são favoráveis, né? Mas é a característica também do ano e a gente entende que nós temos que seguir nessa linha mesmo, né? De acompanhamento. A preocupação, uma pergunta, a gente fala que lá pelo dia 5, dia 10, né, começa a redução da geração, ou seja, a gente tem tendência a baixar o volume útil menos de 30% na Jurumirim e Chavantes e menos de 20% na Capivara, porque 20% e 30% não é o fio d'água, né? Ainda tem uma reserva no volume útil. Só para entender. Se você observar acho que a penúltima frase que eu falei foi: considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, ou seja, conforme a demanda para o atendimento energético ao SIM continue e permaneça do jeito que está, e nós não tenhamos outro recurso, ou seja, não tenhamos mais chuva ocorrendo e tal, caso não ocorra uma elevação nas afluências dessa bacia, ou seja, se eu não tiver a presença de chuva, a gente já viu pela apresentação do Semadem que isso provavelmente vai acontecer, com grandes chances, não será possível manter esses armazenamentos. Não será possível manter os armazenamentos significa não será possível manter os armazenamentos. Ou a gente entra num colapso, ou a gente baixa para níveis menores de armazenamento, por questões energéticas. Tá bom? Comitê, alguma consideração a mais? Entrou na reunião o Águas do Paraná, né? Se vocês pudessem se apresentar. Alô? Não. Bom dia. Não, estamos sem som. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Então, nós conseguimos pegar as apresentações aqui, da João Samek e tal Fornazari aqui do Águas do Paraná. E agora, então, a gente verificou essa questão aí da situação, quer dizer, a princípio, está se colocando a situação mais crítica que já ocorreu no passado, mas dentro dessa situação de que terá que ser, continuar a gerar energia, então nós vamos ter uma situação, vamos supor assim, que surge uma questão, como é que ficou a situação em 2014? Já que 2014 está sendo o ano de referência, se existe alguma informação, o que ocorreu em 2014, com referência aos reservatórios? O que aconteceu em 2014, eu até tinha preparado um gráfico, mas depois acabei tirando da apresentação, tá? O que aconteceu em 2014 é que os 3 reservatórios, Capivara, Chavante e Jurumirim, chegaram a 15%, em torno de 14%, 15% por aí, tá? Então, esse foi o nível que eles chegaram. Ficaram alguns dias ali naquele nível de 14%, 13%, e depois, ao final de outubro, já vieram chuvas e tal, eles conseguiram recuperar. Mas chegou-se a operar em torno desse nível de 15%, tá? Tá. Porque, na realidade, então, nós estamos numa condição tentando ter esses novos limites que, naquela situação crítica, chegou a ficar bem mais grave do que estamos tendo na presente data. Né? E essa situação ocorreu exatamente nesse período de setembro e início de outubro, pelo que foi explorado. Né? Foi essa a situação que ocorreu também naquele ano. Foi isso mesmo. Tá. Só para a gente... na verdade, quando você está fazendo a sua projeção de pior, você está fazendo com o pior dos últimos 13 anos, né? Que não é do pior do histórico, né? Explique um pouco isso, porque, na verdade, você está pegando o pior desde 2000 e alguma coisa, né?
2006. A gente pega 2006, 2007, faz 13 simulações com o modelo SMAP, né? 13 previsões de vazões, né? Com o modelo SMAP. Ou seja, o que a gente faz? A gente faz os 10 primeiros dias uma previsão baseada na previsão do ETA e do GFS, de precipitação, e a partir do 11º dia a gente abre 13 possíveis cenários. Desses 13 cenários, a pior ocorrência, vamos dizer, a pior vazão que foi gerada pelo modelo SMAP com a precipitação histórica foi a do ano 2014. E realmente, no ano 2014, eu tinha o gráfico, eu deveria ter colocado esse gráfico, não sei por que eu tirei, mostra que os 3 reservatórios chegaram a 15% e ficaram durante um tempo operando 15% e depois se elevaram porque teve uma ocorrência de chuva no final de outubro. E aqui, se não me engano, a 4ª semana que o CEMADEM mostrou ali, a gente já vê que a anomalia está em torno de 0, ou seja, está mais ou menos em torno da média. Tá? Então, pode ser que haja um pouco mais de chuva na última semana de outubro. Sim, por favor, o comitê. Para o colega da ONS, ele comentou que a cota de Itaipu hoje está em 219, né? E ela deve baixar. Tem uma previsão, assim, de data, quando isso acontecer, ou depende? Só antes do Leandro explicar a questão de data, é só para vocês entenderem, né? Como pode ter observado naquele gráfico, na hora que o Leandro comentou, só um momentinho, Simone. Na hora que o Leandro comentou, Itaipu é um reservatório dentro do contexto do Sistema Interligado Nacional a fio d'água. O que isso quer dizer? Que é um reservatório onde a gente não contabiliza a água armazenada no mesmo. Só que a condição, como o Leandro explicou, é tão crítica, né, em todas as bacias do Sistema Interligado Nacional, que, inclusive, algo que a gente já fez no passado, a gente negociou, né, com o próprio Itaipu, com o governo federal, de usar o recurso de água armazenado em Itaipu. Então, isso já é podemos dizer, um plano de contingência, ou seja, não é normal a gente utilizar a água armazenada em Itaipu abaixo da cota 219. Então, já é um indicativo de uma situação de criticidade, já é um plano B ou C que a gente vem ativando. Agora, Frávio. Não, é exatamente isso que o Paulo falou. Só para vocês terem uma ideia, hoje a cota lá deve estar ali na casa 219,30, tá? A gente, só para dar um contexto também do que a gente está passando, esta semana, né, a gente está tendo uma semana bem mais fácil para a operação, tá? A gente está com um clima aí no país de uma forma, em geral, com nebulosidade, de forma que a temperatura está amena, então a carga está vindo bem comportada, né? Então, esta semana a gente está numa operação tranquila. O que se espera a partir de segunda-feira é que o tempo vá se abrir e a gente já espera uma elevação do consumo, da demanda. Com isso, a gente vai ser obrigado a utilizar todos os recursos que estiverem disponíveis. E aí, esses 30 centímetros que a gente está acima da cota normal de Itaipu, ele, em 3 dias, a gente já estaria na 219 se a gente começar a usar num valor mais acelerado. Então, assim, para vocês terem uma ideia, 10 centímetros em Itaipu, para uma carga elevada, é um valor que você pode considerar diário, de queda. Tá? Aí eu não tenho como quantificar para vocês, porque eu não sei quanto vai dar a carga em cada dia. Mas, à medida que a carga vá subindo, tá? E a gente tem a necessidade de utilização, você pode considerar aí uma queda de pelo menos uns 10 centímetros de Itaipu ao dia, por volta disso. Ok? Ok, deu para explicar bem. Alguém mais gostaria de fazer comentários sobre a apresentação do ONS? Então, pela apresentação, que o ONS vai seguir uma política de operação que é mais energética do que hídrica, né, para atendimento à carga dele, e vai ter alguns parâmetros que ele está considerando, que é esse parâmetro de, se não houver melhora na afluência, ele ter em algum momento que baixar abaixo daqueles níveis que
nós estávamos trabalhando como previsíveis, né? Que era 30% em Jurumirim, 30% em Chavantes e 20% em Capivara, né? Então, ele está admitindo que a partir do dia 5 de outubro, por aí, essa data, ele tem uma avaliação mais forte. Bom, então, como consequência dessa reunião inicial, é que nós vamos ter que fazer outra quinzenal, né? Eu pergunto, essa é a data quinzenal ou vamos fazer de mensal? O que é que vocês propõem, comitê? Do Paraná. A gente entende que nós entendemos que acho interessante, Joaquim, manter quinzenal. Se alguém tiver uma outra proposta, né, mas eu acho que é interessante, sim. Águas do Paraná, porque é fundamental a presença de vocês também, né? Porque de alguma maneira tem uma repercussão importante no estado, né? Nós viemos fazendo mensal, mas com o agravamento da situação, nós passamos a fazer a reunião quinzenal. Eu pergunto, continuamos a fazer quinzenal porque a Ana está preparada para fazer quinzenal. Tá? Água do Paraná. A Água do Paraná também é favorável a fazer quinzenal, porque, dado a situação que foi relatada, acho que tem que ser um tempo menor mesmo, quinzenal estaria bom. Ok. Bom, então, eu acho que o importante de tudo é fazer o acompanhamento com transparência, quer dizer, esse é o motivo que nós estamos aqui reunidos, para todos terem a devida informação adequada. O ONS está colocando a apresentação dele, ela é disponibilizada para todos. Quem não está recebendo, que só é passar um e-mail para a Ana, que nós disponibilizamos, mas existe uma perspectiva que não pode ser negada aqui, o ONS está colocando, que para a manutenção da carga do sistema elétrico brasileiro, ele vai ter que explorar os recursos hídricos das bacias. E entre as bacias que ele vai explorar os recursos hídricos está a bacia do Paranapanema. Então, ele não assumiu aqui o compromisso dessa data. Eu pergunto, Guilherme, até a data do dia 11, que seria da próxima reunião, vocês vê perspectiva de baixar de 30 e 20? Não tem nenhuma senador. Sim, a gente a simulação indica isso e assim, eu trataria com um certo grau de confiabilidade, porque essas primeiras previsões, né, dos primeiros momentos, elas são de um modelo de previsão de precipitação, né, ETA e GFS. E, geralmente essas previsões, a gente usa muito na programação diária, tudo, elas são previsões que, para o iniciozinho, são bastante confiáveis, né? Elas só realmente escolam lá no final. Então, eu acho que nós temos aí o dia 5, né? Dia 5 ou dia 6, provavelmente vai começar a baixar daquele nível dos 30, né? Se eu continuar tendo que manter essa política que vem sendo adotada aqui de geração, tá? O comitê quer falar. Joaquim, bom dia a todos. Conversando aqui com o Vandir, primeiro explicar, a Soraya e o Miriam não estão em viagem, não puderam participar. A gente havia conversado e entendemos que era para uma informação para vocês, que houve uma conversa em um grupo do Comitê de Bacias, assim, um pouco informal com algumas pessoas da CTG, a possibilidade de pensar a execução do programa de conservação ambiental do plano, né? Então, isso vai avançar para algumas conversas também com a universidade, possibilidade de elaborar uma proposta daqueles editais de P&D, né, Pesquisa e Desenvolvimento do Sistema Elétrico. Agora, outra questão, se nessa atuação da sala de situação, né, a possibilidade da comunicação com a sociedade da bacia, os prefeitos principalmente, dessa gravidade da situação
dessas medidas que estão sendo tomadas e do alerta, né, de que os reservatórios vão baixar, poderão baixar mais ainda, diante daquele cenário de poucas chuvas, né, mostrados aí nos próximos meses. Então, essa seria uma questão, né? Talvez uma atuação via comitê, via ANA, via essa sala de situação, com os prefeitos e, através deles, com a comunidade. O outro é que medidas, situações anteriores que vocês vivenciaram, e providências ou chama outros órgãos, eles atuam. Está ficando ruim a conexão, a gente perdeu, mas eu entendi que você estava perguntando que medidas são adotadas normalmente quando isso acontece em outras regiões. Essa é a pergunta? Medidas em relação com os prefeitos e a comunidade, né? E medidas em relação à gestão da demanda, para diminuir a demanda de consumo de energia. Vamos dividir em duas partes, então. A parte de comitê, prefeito, esse tipo de coisa. Como eu estou dizendo, eu entendo que o comitê da bacia, e tem os comitês das subbacias, ele, ao final da reunião, eu estou entendendo que ele está fazendo um comunicado que já fica na página do comitê. Eu tenho lido esses comunicados, né? Eu acho que era importante vocês ressaltarem essa gravidade e disponibilizarem, tá certo? Essas previsões e a própria apresentação na página do comitê, tá? Para todos puderem ter acesso a essa apresentação. Por parte da ANA, a ANA já faz isso, quer dizer, essa reunião fica gravada e disponibilizada para amplo acesso público, né? Então, esse é um ponto. Agora, claro, principalmente para aquela população que vive e municípios lindeiros aos reservatórios, essa situação deve ser alertada, né? Eu acho que sim, e vocês têm um papel importante nessa divulgação dessa informação para os entes que vocês compartilham. E também aí, talvez aí, o pessoal da Águas do Paraná e do DAE de São Paulo também poder divulgar para nas suas regiões o que está se passando aqui na sala, né? Então, só para ter ideia, a gente, nas reuniões que nós temos em outras bacias, a Defesa Civil participa, outros órgãos dos governos dos estados participam, o pessoal da aquicultura participa. Por quê? Por conta de que, normalmente, algum outro impacto acontece quando baixa esses níveis do reservatório. Não que vá baixar, pelo menos a previsto até agora, a níveis nunca antes alcançados, porque esse nível de 15%, segundo informou aí o ONS, ele já foi atingido em outras ocasiões, né? Então, mas é importante todos alertarem, né, na sua área de influência a situação que se passa, né? Agora, quanto à pergunta 2, a lógica de que quando você tem algum problema, você também atua na demanda, então eu pergunto ao ONS se vocês querem esclarecer algo. Sim, em primeiro momento, falar em atuar sobre demanda, a gente está falando aqui de racionamento de energia. Isso, em hipótese alguma, é aventado para esse final de período hidrológico seco em todo o sistema interligado nacional, né? A gente não está falando aqui de racionamento de nada em relação a isso. Por quê? Porque a gente tem um parque térmico, né, ainda com alguma disponibilidade para ser gerada. A grande questão é o custo do acionamento desse parque térmico. Obviamente, a gente tem recurso hidráulico a ser utilizado para finalidade de geração de energia elétrica em várias bacias do sistema interligado nacional. Só para deixar bem claro para vocês, né, a gente está falando aqui de uma situação crítica, grave, mas, em princípio, todo o uso múltiplo da água, né, fora o do setor elétrico,
em relação ao reservatório de hidrelétrica, ele tem que ser dimensionado e capacitado tecnicamente para ter esse uso múltiplo, contando o 0% daquele aproveitamento hidrelétrico até os 100% do volume útil, né? Sempre deixando claro, como o Dr. Joaquim sempre lembra, que abaixo do 0% do volume útil, você tem um volume morto, dependendo do aproveitamento hidrelétrico, muito grande. Então a gente está falando aqui em deixar nenhum reservatório seco, né? O que a gente está comentando aqui é a possibilidade de utilização dos volumes dos reservatórios. O Adriano está até mostrando aqui que em relação aos 28.482 de capacidade total que a gente tem 15 mil, quase 16 mil hectômetros cúbicos de volume morto, né? Então, antes da gente utilizar recursos de geração térmica que são muito caros, a gente vai negociando com cada uma dessas bacias de todo o Sistema Interligado Nacional a utilização desses volumes úteis desses reservatórios. Então, em relação a atuar na demanda, a chance disso acontecer é zero, né? A gente está falando, atuar na demanda é um racionamento de energia. E a possibilidade, a gente está falando aqui, um impacto absurdamente grande. Impacto em PIB, em Produto Interno Brasileiro, né? Então, a chance disso acontecer é zero. O que a gente vai, então, negociar é a viabilidade do uso hidráulico dessas bacias hidrográficas dentro da normalidade. Qual é a normalidade? Dos 100% ao 0%, e conforme o custo de operação for aumentando, a gente vai despachando térmicas mais caras, tá? É claro que se a gente chegar ao ponto de usar já mais ou menos, outra vez reforço, né? Não há nenhum cenário e nenhuma avaliação nossa que indique o uso de toda a capacidade hidráulica que a gente tem, o uso de toda a capacidade térmica e indicativo de racionamento de energia, tá? Então, acho que, se tiver alguma dúvida... Ok, Paulo. Foi esclarecido. Então, um ponto que é importante é mantermos mobilizados nessa situação. Então, a próxima reunião nós agendaríamos para o dia 11 de outubro, tá certo? Nesse mesmo horário, 10 horas, e pedíamos que todos, na sua área de influência, né, pudessem ficar alertando. O próprio DAE de São Paulo, o DAE de Jurumirim, Piraju, refletir isso para as suas direções, né? Então, todo mundo que está aqui ser partícipe do processo de difusão dessa informação. E a ANA, normalmente, como eu disse, ela disponibiliza na íntegra as reuniões para que essas pessoas possam ter acesso e referenciá-las nos seus sites ou mesmo nas suas conversas, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar algo sobre o final da reunião? Estamos na terceira parte da reunião, que é assuntos mais de natureza geral. De alguma maneira, o comitê já falou que está mantendo contato com a CTG para dentro do programa aí de uso e conservação, né? Então, alguém mais gostaria de contar alguma coisa ou podemos dar por encerrada a nossa reunião? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos e vamos fazer esse acompanhamento diário, né, como nós fazemos, com boletins diários, nos dias úteis. A Ana aprovou esses boletins e vamos tentar ser o mais proativo possível nas informações que nos chegam, tá certo? Muito obrigado a todos.